Olá, tudo bem? No vídeo de hoje do canal Gestão Quant, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a gestão de estoques. E aqui a gente vai falar sobre o lote com perdas planejadas, ou back orders. Bom, a gente sabe que quando a gente fala de estoques, há um lote econômico que minimiza os seus custos totais. Só que se a gente incorporar no modelo algo a mais, que é esse P aqui, o custo da falta do estoque por unidade por tempo, a gente consegue encontrar outros modelos, né, outras fórmulas para determinar o lote econômico de compras. Se a gente não considerar isso aqui, ou seja, se a falta do produto em estoque não for permitido, o lote econômico é dado por essa relação, né? Q asterisco, que é o lote econômico, é raiz quadrada de 2 vezes D, que é a demanda do período que você está analisando, vezes K, que é o custo de emissão de uma ordem, né, o custo de setup, o custo de pedir um lote para o seu fornecedor, sobre H. E Hzinho aqui nada mais é do que o custo de estoque unitário por unidade de tempo, beleza? Só que se a gente tiver aqui as perdas planejadas, né, ou seja, de antemão, você já determinar que vai haver falta, vai haver atraso, melhor dizendo, no seu estoque para atender a demanda, aí a configuração muda um pouco. Se a gente tiver esse parâmetro P aqui, o que na prática não é tão simples de você determinar, muitas empresas não vão conseguir auferir isso com precisão, mas se você tiver esse custo P, que é o custo da falta por uma unidade de tempo, a gente consegue determinar o lote econômico de compras considerando as perdas planejadas. E daí passa a ser Q asterisco igual a raiz quadrada de 2dk sobre h, mesma coisa, só que multiplicado aqui por um raiz de h mais p sobre p. Hzinho, de novo, é o custo unitário de estoque, né? De você estocar um item por um dia ou uma unidade de tempo, né? Sendo mais generalista. E o Pzinho aqui é o que a gente acabou de verificar. E como que é o esquema? Como que vai funcionar isso? Bom, partindo de novo de premissas de que o lead time é constante, o tempo de entrega é constante e que também a questão aí da demanda é constante, o que a gente tem? A gente tem esse formato aqui que, de novo, é um dente de serra, certo? Só que nesse caso aqui, você percebe que o nível de estoque ele fica abaixo aqui da linha. Lógico que o estoque vai ser zerado, né? Mas vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem um gráfico que mostra como que funciona a coisa toda. Aqui, na medida em que a gente vai para a direita, né, no eixo das abscissas do nosso gráfico aqui, temos o tempo passando. Então, o modelo começa com uma determinada quantidade no estoque. Só que dessa vez, a quantidade em estoque é S. Como assim? Você tem, por exemplo, um lote de 1000 unidades. O que vai acontecer nesse caso? Você começa com estoque S, vamos supor 800 unidades, só para exemplificar. Com o passar do tempo aqui, a demanda vai diminuir, vai zerar, né? Teu estoque vai zerar por causa da demanda, que é uma taxa constante ao longo do tempo. E aqui vai ter uma falta de 200 unidades. Por exemplo, né? Supondo que o lote é 1000 e que a gente começa com 800. Então, a gente fica aqui com menos 200, certo? Só que daí, quando houver o reabastecimento desse lote, que é aqui 1000 unidades no nosso exemplo, o Qzinho aqui representando o lote, o que vai acontecer? O estoque vai de novo para as 800 unidades, porque a gente vai ganhar 1000 unidades, só que a gente já vai entregar, né, para o nosso cliente, para a nossa demanda, as 200 unidades aqui em atraso, né? E daí 800 unidades que sobram aí do lote e o processo se repete. Então esse dente de serra aqui vai funcionar dessa forma. Bom, então esse S aqui, só para deixar um pouquinho mais claro para a gente, nada mais é do que o estoque máximo considerando aqui o modelo com faltas planejadas, com perdas planejadas aqui, né? Com atrasos. Então o S aqui vai ser o nosso estoque máximo, tá? Ele vai depender diretamente do nosso valor Q, que é exatamente o lote, né? Então como que a gente vai determinar ele? Bom, a ideia aqui vai ser a gente estabelecer o custo de um ciclo, porque perceba, isso aqui é um processo que se repete, né? Cada dente aqui vai ser um ciclo que vai ser um lote, tá legal? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um ciclo que vai ser esse período aqui, que eu vou chamar de ciclo, tá? Que vai até mais ou menos aqui, beleza? Cada repetição aqui vai ser um ciclo. Então, a gente vai ter que chamar o custo de um ciclo primeiro. Beleza? Bom, algumas coisas que a gente tem que se atentar aqui. Vamos supor de novo que temos aqui o S valendo 800, o Q
valendo aí 1.000, e vamos supor que cada ciclo tem 10 dias, só para exemplificar. A demanda vai ser 100 unidades por dia, né? Nesse exemplo, só para a gente entender o funcionamento. O que vai acontecer? A gente vai ter custo de estoque aqui? Vai. Só que a gente não vai ter custo de estoque o tempo todo. Porque nesse exemplo, a gente vai ter custo de estoque durante 8 dias, certo? Porque o nono e o 10º dia, a gente não vai ter estoque para ter custo, certo? Então a gente vai considerar apenas o tempo de estoque em que há estoque de fato. Então veja, o ciclo aqui é 10 dias, no nosso exemplo, que seria Q sobre D. Lembrando que D é a taxa da demanda. Como assim? De novo, vamos supor 1.000 unidades, que é o lote, tá legal? 1.000 unidades, demanda é 100 unidades por dia. 1.000 dividido por 100 vai dar justamente o tempo do ciclo. Então, vou até colocar aqui, ó, que o tempo do ciclo vai ser Q sobre D. Né? Um ciclo é o tempo que demora para a demanda exaurir um lote. Só que tem mais um detalhe também, né? Tem o quê? Tem o tempo em que a gente de fato tem estoque. De novo, vamos supor que a gente começa com 800 unidades aqui. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Uma hora vai zerar, supondo que a demanda seja 100 unidades por dia. Então vai ser o quê? Vai ser S sobre D. Eu vou colocar aqui o tempo de estoque, o tempo em que a gente tem estoque em um ciclo de 10 dias, né? Mas aqui a gente está usando letras para poder justamente ter essa capacidade de generalização. O tempo de estoque vai ser S sobre D, que é o tempo que demora para a demanda exaurir esse nosso estoque máximo aqui, tá legal? E tem mais coisas também que agora a gente tem que prestar bastante atenção. Nesse caso aqui, o que a gente tem é a falta, a ausência de estoques. Naturalmente, vai ter aqui um custo pelo atraso a essa demanda, né? Um custo por unidade por tempo. Beleza. O que a gente pode pensar aqui? Bom, nesse nosso exemplo, se aqui o S é 800 e o Q aqui vai ser exatamente 1.000, esse pedaço aqui, quantas unidades chegou a faltar? 1.000 menos 800, que vai dar esse pedacinho aqui, ó, que eu vou até dar um destaque maior. 1.000 menos 800, ou nesse caso mais genérico, Q menos S. Entendeu? Então, faltou aqui Q menos S unidades. E agora vem o detalhe, durante quanto tempo? Bom, aqui no nosso exemplo em que o Q vale 1.000 e o S vale 800, Q menos S vai dar 200. Então, o tempo em que a gente tem falta, ruptura no estoque é de 2 dias, certo? Porque 200 divididos por 100, que é a demanda diária nesse nosso exemplo, vai dar 2. Então, o tempo em que a gente tem ausência de estoques, o atraso de estoques, eu vou colocar aqui TP, só para a gente se referir ao P aqui como a perda, né? Ao atraso, tá legal? Então, o tempo em que a gente não tem estoque e tem um custo aqui relacionado à falta, considerando apenas um ciclo, já que a gente vai estimar primeiramente o custo do ciclo, tá? Um dente aqui do nosso gráfico, vai ser Q menos S sobre D. Beleza? Agora sim, vamos pensar no custo total do ciclo. Vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala no custo total do ciclo, tem algumas coisas para considerar. Primeiramente, o custo do ciclo, aqui eu vou colocar custo do ciclo, vai ser o quê? O custo de emissão de uma ordem, de um lote, já que cada início de ciclo aqui a gente sempre vai pedir um lote, e o custo de setup, o custo de emissão de uma ordem, de um lote, é o nosso valor K, tá legal? Então vai ser o K, mais o quê? Mais o custo das unidades que você está produzindo ou comprando lá do fornecedor. Cada unidade, se você lembrar, tem um custo Czinho, tá? Veja, o Czinho, ele nem aparece aqui no lote econômico porque a gente vai dar um jeito de sumir com ele, tá? Mas é Czinho vezes a quantidade de unidades que você vai comprar em um ciclo. Em um ciclo você pede um lote com a quantidade Q, beleza? E agora tem os estoques também, né? O custo de estoque. Você tem um custo H, né, de estoque por unidade por tempo. Agora vamos pensar o seguinte, nesse nosso exemplo, se o estoque máximo aqui era 800 e chegou a ficar zero, qual foi a média dos estoques? Foi 400, né? Foi S sobre 2. Então, vou multiplicar aqui pela média dos estoques, tá? Ao invés de ter 800 até chegar em zero, é como se a gente tivesse durante esse período aqui, né, até aqui, como se a gente tivesse metade desse estoque, 400 unidades. Só que isso aqui, né, o H, ele é o custo de estoque por unidade por tempo.
E qual que é o tempo em que a gente tem estoque? S sobre D, tá legal? E agora a gente tem que colocar, por fim, o custo da perda, o custo do atraso dos estoques, né? De novo, a gente tem o custo P por unidade por tempo, por dia, como você quiser imaginar aí, tá? Nesse caso, o que acontece? Em média, quantas unidades faltaram? Considerando apenas o período em que teve ruptura, esse período aqui em que teve ausência de estoques. No nosso exemplo, chegou a faltar até 200 unidades. Só que, na média, nesse período aqui, durante o período em que teve ausência de estoques, é como se tivesse faltado a metade aqui, né? 100 unidades. Então, seria a metade desse máximo de ruptura, ou seja, Q menos S sobre 2. Vamos lá, Q menos S sobre 2. E mais uma vez, a gente tem esse custo aqui por unidade por tempo, né? Porque depende do tempo em que ficou atrasado. E o tempo em que a gente teve aqui atrasos, a gente determinou como Q menos S sobre D. Então, multiplica aqui Q menos S sobre D. Vamos dar uma manipulada aqui só para deixar um pouquinho mais ajeitado o nosso custo, considerando apenas um ciclo. Veja que depois a gente vai ter que chegar no custo por unidade de tempo da demanda para depois sim determinar o lote econômico. Vamos lá. Então, só reescrevendo aqui, vai ficar K mais Czinho vezes Q mais HS ao quadrado sobre 2D. Eu estou multiplicando todo mundo aqui, né? Mais, aqui tem que pensar o seguinte. Eu tenho P multiplicando, certo? Eu tenho P multiplicando. E aqui eu tenho Q menos S que multiplica Q menos S, né? Então, é Q menos S ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, tá legal? Então, um produto notável como que é? Vamos colocar aqui no cantinho só para relembrar. A menos B, tá? A menos B ao quadrado vai ser exatamente o quê? Vai ser o quadrado do primeiro, tá legal? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, atenção, mais o quadrado do segundo. Aqui é um B ao quadrado. Então, esse cara aqui, Q menos S vezes Q menos S, como que eu vou escrever? Lembrando que o P está multiplicando ele, né? Vai ser o quadrado do primeiro, que é Q ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? O primeiro aqui é Q vezes o segundo, que é S, mais o quadrado do segundo, o quadrado aqui de S, tá legal? Beleza, e tudo isso aqui, né, tá dividido por 2D quando a gente fizer a multiplicação dessas duas frações pelo valor P aqui. Então, vou colocar o 2D aqui dividindo todo mundo, beleza? Bom, só para deixar um pouquinho mais ajeitado ainda, né, só para reescrever aqui, para a gente partir para a próxima etapa, eu vou reescrever esse custo do ciclo aqui de novo. Custo do ciclo é dado por K que multiplica mais C vezes Q mais HS ao quadrado sobre 2D mais... Aqui eu até tinha esquecido de colocar parênteses, né? Porque o P estava multiplicando o Q menos S ao quadrado, né? Então o P está multiplicando toda essa galera. A gente pode fazer uma propriedade distributiva aqui e vai ficar como P vezes Q quadrado sobre 2D, P vezes Q quadrado sobre 2D, menos 2pqs sobre 2D. Menos 2pqs sobre 2D é a mesma coisa que menos pqs sobre D. Faz sentido? Faz, né? Porque afinal de contas o 2 aqui vai acabar simplificando. E depois ps ao quadrado sobre 2D. Então, mais ps ao quadrado sobre 2D. Beleza, a gente determinou aqui nessa fórmula um tanto grandinha, né? O custo do ciclo, mas ainda tem mais contas para a gente fazer. Beleza, a gente tem o custo do ciclo aqui, mas a gente vai tentar determinar o custo por unidade de tempo. A gente vai tentar minimizar o custo por unidade de tempo da demanda, tá? Então isso aqui é um custo de um ciclo, no nosso exemplo 10 dias, né? O custo total considerando 10 dias. Mas se a gente quiser generalizar isso mais, ao invés de determinar apenas pela duração do ciclo, é bom a gente pensar no custo por tempo. E como que a gente vai pensar isso? Bom, imagine o seguinte, eu tenho um ciclo aqui de 10 dias e eu quero saber qual que é
o custo diário, o custo por dia? É só eu dividir por 10, né? É só eu dividir pelo tempo do ciclo. E qual que era o tempo do ciclo que a gente tinha visto lá? É o tempo que demora para a demanda exaurir totalmente um lote, né? O estoque relacionado a um lote. Então, o tempo de ciclo vai ser exatamente Q dividido por D, né? Um lote que é 1.000, demanda que é 100 por dia, então 1.000 sobre 100 dá 10 dias. Esse é o tempo de ciclo. Então, se eu dividir esse cara aqui, que é o custo do ciclo, pelo tempo do ciclo, eu vou ter o custo por unidade de tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara todo aqui, ó, e vou dividir ele pelo tempo do ciclo. E qual que era o tempo do ciclo? O tempo do ciclo era Q sobre D, tá? Então, essa manipulação a gente vai ter que fazer aqui, tá? Olha só, como que a gente faz aqui divisão desse negócio todo por uma fração? Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Então, na realidade, eu vou ter essa expressão grandona aqui vezes d sobre q, entendeu? Eu vou inverter essa fração daqui. E como eu tenho essa expressão vezes d sobre q, tá? Consegue imaginar aí? Eu vou ter, na realidade, que fazer a propriedade distributiva. D vezes Q vai multiplicar cada uma dessas parcelas aqui, né, da minha soma, cada um desses 6 termos, tá legal? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o custo, eu vou colocar apenas C agora para designar aqui, para exemplificar a questão do custo por unidade de tempo. Então, toda essa galera aqui, todos esses termos, vão estar multiplicados pelo inverso dessa fração. D sobre Q. Vai ficar como? Vai ficar K, que multiplica D sobre Q, beleza? Mas aqui eu vou ter D sobre Q multiplicando CQ, certo? O Q com o Q vai simplificar, vai cortar. E o que vai sobrar para mim é C vezes D, tá legal? Beleza. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter D na parte de cima e Q na parte de baixo. Porque lembrando sempre que o que eu estou fazendo aqui é multiplicando todo mundo, tá? Pela fração D sobre Q. Tá certo? Então, eu vou ter esse cara vezes isso aqui. O D com D vai simplificar. E eu vou ter HS sobre 2Q aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Mais HS quadrado, né? HS ao quadrado sobre 2Q, tranquilo? Mais, qual que é a outra etapa aqui? PQ ao quadrado sobre 2D vezes D sobre Q. D com D vai cortar, Q ao quadrado com Q vai simplificar, e o que vai sobrar para mim é PQ apenas, tá? O Q ao quadrado com Q fica só o Q, beleza? Sobre 2. O D também sumiu porque ele estava dividindo e multiplicando aqui. Depois, esse termo vezes esse cara aqui vai ficar como? Bom, o sinal vai continuar negativo, né? PQS sobre 2D. Veja que eu tenho D aqui multiplicando e dividindo, vai dar para simplificar. E eu tenho Q multiplicando e dividindo, dá para simplificar. Então, o Q e o D vão sumir aqui. E o que vai sobrar é apenas o P vezes S. Beleza? E aqui, por último, PS ao quadrado sobre 2D. O D com o D aqui vai simplificar e o Q vai ficar aqui no denominador. Então, vai ficar como? Vai ficar mais PS ao quadrado sobre 2Q. Então, a gente determinou aqui qual que é o custo por unidade de tempo da demanda, né? Então, se a demanda aqui estava expressa em dias, a gente tinha um custo diário que era dado por essa expressão aqui, né? No nosso exemplo, a demanda era 100, o lote era 1.000, enfim, e os demais parâmetros aqui. Só que o que a gente quer? A gente quer um lote econômico que minimiza esse custo aqui, né? Então, a gente quer um valor de Q que vai minimizar esse custo. Só que tem um problema extra, que é o S aqui, ele é totalmente dependente do quê? O valor do estoque máximo vai depender do valor do teu lote, né? Então, a gente vai ter que dar um jeito depois de sumir com o S, mas isso é uma outra etapa. Primeiramente, a gente vai derivar essa função daqui para achar um ponto de mínimo, tá? A gente vai derivar essa função em relação ao lote, né? Para determinar qual que é o valor do lote que vai minimizar esse custo. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai derivar esse cara aqui, essa expressão, em função da variável Q, e vai igualar a variável a zero, porque num ponto de mínimo, lembra lá, num ponto de mínimo, o coeficiente angular da reta tangente, que nada mais é do que a derivada, vai ser exatamente zero, beleza? Então, vamos lá. A derivada do nosso custo por unidade de tempo em relação à minha variável Q vai ser o quê? Bom, vamos lá.
Cada um desses 6 termos aqui a gente vai ter que derivar. Aqui eu tenho q elevado a menos 1. Como assim? Quando q está no denominador, eu posso jogar ele para cima trocando o sinal do expoente. O expoente aqui é 1, então é como se fosse k vezes d vezes q elevado a menos 1. E para derivar esse cara aqui em relação à variável q, lembra que o expoente que está na variável vai pular multiplicando o termo, né? Então, o que vai acontecer? O menos 1 vai multiplicar o kd sobre q aqui. E, além disso, a gente vai reduzir em uma unidade o expoente. Então, o que acontece? O menos 1 aqui, que teria no caso, né? Só para mostrar melhor, eu vou colocar aqui no cantinho, só para ficar mais claro. K vezes d sobre q é a mesma coisa que k vezes d vezes q elevado a menos 1, beleza? E quando a gente for fazer a derivada disso aqui, o menos 1 vai ficar multiplicando, então vai ficar menos k vezes d, tá? E daí o expoente vai diminuir em uma unidade. Era menos 1 vai ficar o quê? Vai ficar menos 2. Então isso aqui é k vezes d vezes q a menos 2. Só que qual que é o detalhe? Quando ele estava menos 1, ele estava aqui no denominador com o sinal positivo, né? O 1 aqui, que a gente não consegue ver, ele estava com o sinal positivo. Então, isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Como assim? Isso aqui, a gente vai acabar transformando em menos k vezes d sobre q ao quadrado. A gente vai deixar o expoente positivo, só que para isso a gente vai ter que jogar o valor q para o denominador, tá legal? Então, essa primeira parte aqui, a derivada desse cara aqui, desse primeiro termo, é menos kd sobre q quadrado. Vamos lá. Menos kd sobre q quadrado. Beleza. Aqui, nesse segundo termo, o que acontece? A gente não tem o q. Então, esse cara aqui, c vezes d, ele é constante se a gente pensar na variável q. Derivada de constante é zero. Aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer um caso parecido, né, com o que a gente tinha antes. O q virou q quadrado e a gente trocou o sinal, basicamente, que estava aqui. Então, era positivo, ficou negativo. Então, só para a gente ir um pouquinho mais rápido, é isso que eu vou fazer, né? Vai ficar aqui menos hs ao quadrado sobre 2q ao quadrado. Lembra que a gente está diminuindo 1 do expoente da variável, que no caso aqui era menos 1, né? Então, vai ficar assim. Aqui, pq sobre 2, o 1 vai passar multiplicando, vai ficar q elevado a 0, q elevado a 0 é 1, então some. Isso aqui vai ficar apenas p sobre 2, então mais p sobre 2. Aqui, menos ps, mais uma vez, é constante, porque em relação à variável q, esse cara aqui não vai mudar nunca, independente do valor de q, então é zero, a gente ignora. E aqui, por último, mais uma vez, vai ser aquele mesmo caso. Troca o sinal aqui e aumenta em 1 grau o expoente do q. Então, olha só, vai ficar menos, né, porque a gente vai trocar o sinal aqui por causa desse esquema que eu expliquei, menos ps ao quadrado sobre 2q quadrado. Tranquilo? Isso aqui é a derivada e a derivada tem que ser zero para a gente ter aqui um valor mínimo para o nosso q. O que acontece aqui? Esse termo é negativo, esse termo é negativo, esse é positivo e esse é negativo. Eu vou isolar o p sobre 2, que é o único cara positivo até agora, e deixar toda essa galera aqui que está negativa do outro lado. Quando eu jogo toda essa galera que está negativa para o outro lado, fica positivo. Então, para a gente trabalhar só com o número positivo aqui, como que vai ficar isso aqui? P sobre 2, eu vou isolar, P sobre 2, é igual a esses três caras aqui, só que positivos, né? KD sobre Q quadrado, mais HS ao quadrado sobre 2Q quadrado, mais PS ao quadrado sobre 2Q ao quadrado, beleza? A gente está começando a tomar forma, ainda tem algumas etapas para a gente fazer. Pensa o seguinte, aqui eu tenho 2q ao quadrado, aqui tenho 2q ao quadrado, e eu estou somando essas frações, certo? É bem fácil somar fração quando o denominador é igual. Então, se a minha meta for juntar esses dois caras, é tranquilo, porque a gente só repete o denominador e soma os caras de cima numa boa. Só que tem um q ao quadrado aqui que é diferente. Então, para que a gente consiga juntar toda essa galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma malandragem aqui, que é multiplicar por 2 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, quando eu multiplico por 2 e divido por 2, eu não vou alterar o valor. Então, isso aqui é 2kd sobre 2q ao quadrado, tá legal? Por que eu fiz isso? Para poder juntar essas três frações em uma fração só, tá legal?
Então, é por isso que eu vou fazer isso daqui. Como que vai ficar a nossa brincadeira? Bom, continuando, vai ficar assim, menos p sobre 2, né? Vai ficar, eu vou juntar toda essa galera numa única fração. Então, a fração aqui, o denominador da fração, eu já vou deixar indicado, é 2q². Tem um detalhe agora que eu vou colocar aqui. Tenho 2kd mais esses dois caras. Só que veja o seguinte, hs², ps². Eu tenho s² aqui nos dois termos aqui que eu estou somando. Então, eu vou colocar o s² em evidência e a gente vai entender o porquê logo mais. Então, s² que multiplica h mais p. Faltou um pedacinho aqui, tá? Mas veja o seguinte, se eu fizer a propriedade distributiva, eu vou ter hs² e mais ps². Então, eu coloquei o s² aqui em evidência. Tranquilo? Beleza. A gente está começando a sair do lugar. Bom, eu tenho divisão aqui por 2 e eu tenho divisão por 2. Eu consigo, olha só, cortar. E agora, para ficar um pouquinho mais fácil da gente manipular a conta daqui em diante, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse q², que é o valor que eu quero descobrir, né? Eu vou passar ele aqui multiplicando p. Veja só, eu vou parar nessa etapa e vou continuar a partir de outra agora. Você já vai entender aonde eu vou chegar. 2kd, aqui só repete todo mundo, né? Mais s² que multiplica h mais p. Beleza. Veja o seguinte, a minha missão é descobrir o valor q, né? Que vai minimizar aqui o meu custo por unidade de tempo. Beleza, é só eu dividir aqui, passar o p dividindo, tirar a raiz² dos dois lados, está tranquilo. Só que tem esse s aqui. E lembra que eu falei que esse s ele vai depender do valor do lote? Pois é, o custo da emissão de um lote a gente tem desde o início, né? A taxa da demanda a gente tem desde o início, o custo da perda, do atraso de uma unidade a gente tem, o custo do estoque a gente tem, mas o S a gente não tem. A gente não tem o Q e nem o S. E se a gente não tem nenhuma das duas coisas, aí fica meio difícil sair do lugar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um jeito de eliminar esse S e trocar por outra coisa. Alguma coisa que eu saiba de antemão, tá legal? Porque o S ele não é um parâmetro, né? O valor de K, que é o custo de setup, o valor de P, que é o custo do atraso, o valor de H, que é o custo de estoque, a gente sabe desde o início. Mas o valor S aqui é um estoque máximo que vai depender do meu valor Q, beleza? Então, qual que vai ser a ideia agora? Eu vou deixar esse cara aqui assim mesmo, tá? Deixa ele de lado por enquanto, que a gente já vai voltar nele, tá? Que vai ser bem importante a partir daí. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse custo de novo, tá? Essa função custo aqui, vou pegar de novo e vou fazer a derivada em relação ao S, tá? Porque o S é um nível de estoque aqui que vai depender do meu lote. Então, eu vou fazer a derivada de modo a encontrar o valor de S que minimiza esse custo. Eu vou fazer a derivada parcial da função custo por unidade de tempo, certo? Para encontrar o valor de S que minimiza esse cara. E daí, o que eu vou fazer? No lugar do S, eu vou colocar alguma outra coisa, né, que é equivalente a S aqui. E daí sim eu continuo com essa etapa, tá legal? Então, vamos lá. Beleza. Temos aqui o nosso custo por unidade de tempo e agora a gente vai fazer a derivada parcial dessa função custo aqui em relação à variável S, tá legal? E vai igualar a zero porque a gente quer um ponto de mínimo aqui. A gente quer um valor de S que vai minimizar esse custo, tá legal? Então, vou fazer a derivada da função custo por unidade de tempo em relação à minha variável aqui, que agora vai ser o S, tá legal? Como que vai ficar isso? Bom, de novo, a gente vai ter esses 6 termos para derivar. Veja só, esse primeiro termo aqui, a gente derivou porque tinha o Q, mas ele não tem S. Então, isso aqui, em relação à variável S, é uma constante. E uma derivada de constante é zero, a gente ignora. Aqui, adivinha, também a derivada vai ser zero, porque em relação a S, independente do valor de S, esse cara aqui é constante. Aqui muda um pouquinho de figura, né? O 2 vai passar multiplicando e vai ficar 2HS sobre 2Q. 2HS sobre 2Q é a mesma coisa que HS sobre Q, porque a gente consegue simplificar o 2. Aqui, de novo, não tem S, a gente não precisa fazer nada, né? Porque a derivada disso aqui vai ser zero, já que isso aqui é constante em relação à minha variável S. Aqui vai ficar o quê? O 1 vai passar multiplicando e vai ficar S elevado a zero. S elevado a zero vai sumir e vai ficar menos P apenas. Então, aqui, ó, menos P.
E por último, o 2 vai passar aqui multiplicando, 2ps sobre 2q, simplifica o 2 com 2, vai ficar ps sobre q. Então, mais ps sobre q. Lembrando que isso aqui é derivada e a gente está procurando um valor de s que minimiza o custo, então a derivada tem que ser zero, já que a gente está falando de um ponto de mínimo. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse p, que é o único cara que agora está negativo, por outro lado. Então vai ficar como? Vai ficar hs sobre q mais ps sobre q igual a p. Beleza? Olha só, o que eu vou fazer agora? Como eu tenho aqui o denominador em comum, que é o q, eu posso juntar numa fração só. Então vai ficar hs mais ps. De novo, veja que eu tenho s aqui nas duas partes, né? Nas duas parcelas, nos dois termos que eu estou somando, hs e ps. E eu vou colocar o s em evidência. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar s que multiplica h mais p, beleza? Dividido por q, eu juntei essas duas frações em uma só, porque o denominador é o mesmo, igual a p. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor de s, porque lembra lá que a gente tem que isolar o valor de s e trocar ele por coisas que eu já conheço, né? Ou então o próprio q, que é um valor que eu quero determinar. O que vai acontecer? O q vai passar multiplicando, então eu vou colocar aqui do ladinho, e eu uso a parte de baixo depois. Eu vou ter que s vezes h mais p vai ficar exatamente p vezes q, e o h mais p vai passar dividindo. Então, o nosso s, olha só, vai ser pq sobre h mais p. Tranquilo? Beleza, o nosso valor de s é esse daqui. Então, na hora da gente colocar naquela fórmula que a gente chegou antes, naquela relação que a gente chegou antes, no lugar de s, eu vou colocar esse cara aqui, beleza? Só relembrando aqui, a relação que a gente tinha era essa, e agora no lugar de s eu vou colocar esse cara. Então, vamos substituir e ver aonde a gente vai chegar. Olha lá. Q ao quadrado vezes p vai ser igual a 2kd, até aqui não muda nada, mais s ao quadrado. Quem que é o s? S é pq sobre h mais p. Então, pq sobre h mais p, tudo isso ao quadrado, que está multiplicando aqui o h mais p. Beleza. Veja o seguinte. Como eu tenho isso aqui, uma fração, e essa fração está elevada a um expoente, que no caso é o 2, eu posso fazer parte de cima ao quadrado, dividido por parte de baixo ao quadrado. Propriedades aí das potências, tá legal? Então é isso que a gente vai fazer no momento. Aqui do lado esquerdo só vou repetir, q quadrado vezes p, igual a 2kd, também vou repetir, não vou fazer nada por enquanto. E aqui vai ficar como? Essa fração vai ficar p ao quadrado vezes q ao quadrado, porque lembra, na multiplicação aqui, tanto p quanto q estão elevados a 2. Então, vai ficar p ao quadrado vezes q ao quadrado. E aqui embaixo, como é uma soma, né, o h mais p vai ficar ao quadrado. Tudo bem? Tudo isso aqui multiplicado por h mais p. Veja bem, eu tenho h mais p ao quadrado aqui dividindo e eu tenho multiplicação por h mais p. Eu consigo cortar o h mais p que está aqui com h mais p ao quadrado. Vai ficar só h mais p, tá? Então, o que a gente tem, na verdade, é isso daqui, que é o quadrado p igual a 2kd mais p quadrado q quadrado sobre h mais p. Beleza? Bom, qual que vai ser a próxima etapa agora que eu vou fazer? Eu quero saber o valor de q. Então, nada mais justo do que eu isolar o q. Então, tudo que tem q, que vai ser essa parcela daqui, esse termo daqui, eu vou jogar para o outro lado e deixar tudo que tem q junto, beleza? Como que vai ficar então? Q ao quadrado p, não mexe nessa parte. Aqui, todo esse cara eu vou jogar para cá. Estava positivo, vai passar negativo, né? Então, p ao quadrado, q ao quadrado, sobre h mais p. E isso aqui vai ser igual a 2kd, que é o que sobrou aí do lado direito, né? Bom, veja o seguinte. Eu consigo, já que eu quero saber só o valor de q, eu quero isolar o q, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar em evidência q quadrado p. Como assim? Porque eu tenho q ao quadrado p aqui e eu tenho q quadrado p aqui. E tem um p a mais aqui multiplicando. Então, eu vou colocar q quadrado p em evidência só para a gente ver aonde a gente consegue chegar. Olha aí. Eu vou ter q quadrado p que multiplica. Bom, como eu coloquei em evidência, q quadrado p vezes 1
vai dar o próprio q quadrado p. Menos, aqui o que a gente tinha? A gente tinha q quadrado p, vai sobrar 1p, tá legal? Sobre h mais p. De novo, para a gente entender que a gente fez a propriedade distributiva de maneira correta, ou melhor, aqui a fatoração, né, colocar em evidência um termo de maneira correta, se a gente fizer a distributiva, que a gente vai voltar para a linha de cima, tá legal? Então isso aí, sem problemas. Igual a 2, do lado direito, a gente não mexeu nele ainda. Bom, eu quero trabalhar um pouquinho aqui dentro desse parênteses, tá? O que a gente pode fazer dentro dele? Eu vou só fazer uma divisão aqui na folha para a gente se localizar melhor. O que acontece? Como eu quero juntar um número com uma fração, né? Aqui é como se fosse uma fração também, né? Vou até colocar aqui em vermelhinho para não gastar tanto espaço. Que isso aqui é a mesma coisa que fosse 1 dividido por 1, né? Menos p sobre h mais p. E eu quero juntar esse cara. O que a gente tinha feito antes para conseguir juntar frações que tinham denominadores diferentes? A gente deu um jeito de deixar o denominador igual. Aqui o denominador é 1 e aqui o denominador é h mais p. Ora, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa fração por h mais p em cima e h mais p embaixo, porque eu vou multiplicar e vou dividir pelo mesmo número. Então, o valor 1 aqui a gente não vai alterar, né? Então, a gente vai ter uma fração que é h mais p sobre h mais p e essa fração aqui. E daí, como as duas frações vão ter o mesmo denominador, a gente consegue juntar elas, tá legal? Então, como que vai ficar a nossa brincadeira aqui? Vai ficar q ao quadrado p, certo? Que multiplica. Dentro do parênteses, o que vai ficar? Vai ficar h mais p. Lembrando que eu estou transformando esse 1 aqui embaixo, aqui, ó, em h mais p, menos a outra fração, que é p, e tudo isso dividido pelo mesmo denominador, h mais p. Beleza? E isso aqui vai ser igual a 2kd. Tranquilo? Olha só. Nesse momento, veja que eu só juntei essas duas frações aqui e ficou esse negócio. H mais P sobre H mais P, que seria o próprio 1, né? E o P menos P sobre H mais P, que é o que a gente já tinha. Veja só. Mais P menos P, adivinha o que vai acontecer? Isso aí, sumiu. Então, o que eu tenho aqui é H sobre H mais P. E agora sim a gente consegue fazer alguma coisa para isolar, né, o valor do Q, que é o que a gente quer determinar. Enfim, olha só. Eu vou ter Q ao quadrado P. Esse cara aqui, que é H sobre H mais P, é uma fração apenas, H sobre H mais P, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar igual a 2kd dividido por essa fração aqui que sobrou. Lembrando que o P e o menos P a gente já cortou, a gente já se livrou deles. Dividido por essa fração que é H sobre H mais P. Veja o seguinte, lembra que a gente até fez isso antes, que dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração? É isso aí. Olha só o que eu vou fazer agora. Q ao quadrado P vai ser igual a 2kd, que multiplica o inverso disso aqui. H mais P sobre H. Beleza? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse P dividindo aqui, né? Ele vai dividir aqui. E daí eu vou colocar só o Q ao quadrado. Então, olha só. Nesse caso aqui, como eu tenho uma multiplicação e não é uma soma, né? Eu posso fazer o P dividir apenas esse termo aqui, né? Porque ele vai estar dividindo, né? Tem o cara que está multiplicando, que é o 2, o K, o D. O H mais P é um valor que está multiplicando. E tem os valores que estão dividindo. O H e agora o P também, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o Q ao quadrado é igual a 2kd vezes H mais P sobre H vezes P. Eu estou multiplicando aqui porque, veja, é como se eu tivesse uma fração zona aqui, certo? E o P passasse dividindo. Então, ele vai fazer companhia aqui com H e vai estar multiplicando. Como eu tenho aqui só multiplicações, né, tirando o H mais P, mas a gente já isolou ele dentro de parênteses, eu posso separar isso aqui. Olha só o que vai acontecer. Q ao quadrado vai ser 2kd sobre H, certo? Vezes H mais P sobre P, que é esse pedaço aqui, ó. H mais P sobre P. Veja o seguinte. Como eu tenho Q ao quadrado aqui e eu não quero Q ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou tirar a raiz quadrada aqui
e vou tirar a raiz quadrada aqui também. Raiz quadrada de uma coisa que está ao quadrado, lembrando que o lote aqui sempre vai ser um valor positivo, então não tem que se preocupar com módulo nem nada do gênero, vai ser o próprio Q. E aqui eu tenho essa fração. Mas veja, eu tenho dentro dessa raiz, melhor dizendo, eu tenho uma multiplicação. E uma das propriedades das raízes diz que a gente pode separar isso aqui em duas raízes. Então, é raiz desse cara vezes raiz desse cara. Então, só fazendo um resumo aqui, a gente tinha isso aqui, eu tirei a raiz quadrada dos dois lados, ficou isso aqui, e daí eu consigo separar, né, essa raiz quadrada aqui em duas. Uma raiz quadrada vezes a outra raiz quadrada. Beleza. Aqui eu troquei a ordem do K e do D, mas como é multiplicação, tanto faz. E essa daqui, basicamente, é a fórmula do lote econômico de compras, considerando atrasos, aí, considerando perdas planejadas, as back orders. Beleza? Uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte, sem esse cara aqui, isso aqui é o modelo sem considerar as perdas, os atrasos. Então, imagina o seguinte, olha esse cara aqui, H mais P sobre P. Com certeza, isso aqui é um valor maior que 1. Então, a raiz quadrada disso aqui é um valor maior que 1. Tranquilo? Pensa o seguinte, se o valor do P é muito grande, vamos supor que o valor do H é 1 e o valor do P é 100, o que a gente vai ter? A gente vai ter 101 sobre 100. Raiz quadrada de 101 sobre 100 é praticamente 1. Então, vai ficar o modelo clássico, que a gente já tinha, vezes um valor que é praticamente 1, ou seja, não muda. Em outras palavras, se o valor P aqui, que é o custo de atraso, né, de uma unidade atrasar a entrega por unidade de tempo, então considerando o tempo atrasado também, isso aqui é por uma unidade de tempo, se esse custo aqui for inadmissível, atrasos forem inadmissíveis, esse custo aqui vai ser elevadíssimo. E esse custo sendo elevadíssimo, esse cara aqui vai tender a 1. Esse cara aqui tendendo a 1, a gente tende ao modelo clássico em que a gente não considera perdas planejadas, atrasos, porque eles são muito onerosos e não vale a pena. Então, aqui só para entender a lógica da coisa depois que a gente deduziu a fórmula, beleza? Por esse vídeo trabalhoso é isso, a gente demonstrou aqui a fórmula do lote econômico de compras considerando perdas planejadas, beleza? E por esse vídeo é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima!